Fala pessoal, tudo certo? Mais um episódio aqui do nosso podcast, Inimigos do Hype. Estamos indo pro terceiro episódio. Vai chegar uma hora que eu vou parar de falar o número dos episódios, porque eu vou esquecer. Mas estamos indo pro terceiro episódio. Hoje nós temos aqui um convidado ilustre para falar conosco sobre um tema que ultimamente tem pegado na boca de todo mundo. Tá todo mundo meio que falando. Muitas empresas estão discutindo, líderes mundiais estão preocupados. Tema de globalização de IA e talvez também um pouquinho, vamos conversar um pouquinho que tem muita relação com isso, problemas energéticos que isso pode acarretar para o nosso mundo. Já estão acarretando, mas vão acarretar ainda mais, e são preocupantes não só para o momento atual do nosso planeta, mas também para o nosso futuro. Bom, como todos já devem ter uma ideia, eu sou o Rodolfo, estou aqui, IA, não IA, eu sou lover e hater, enfim, estamos no Inimigos do Hype e estamos aqui para isso. Eu só acredito uma coisa, falar a verdade para você, quando a AGI chegar, se vai salvar o planeta ou não, porque eu acho que vai destruir na verdade. E junto comigo, então, estamos aqui hoje com o JP e o João. JP, sua introdução aí, cara, meu querido. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. De tudo que eu esperava do futuro, ver Guerra Fria de Nerd era o que estava em último na minha lista. Mas é isso, vamos repercutir as últimas confusões e traquinagens do mundo da inteligência artificial. As desavenças, né? Sim. Boa. E, claro, nós estamos aqui hoje com o nosso queridíssimo aí, primeiro convidado do nosso canal, o João. João, por favor, cara, faça as suas honras. E obrigado por estar aqui, claro. Isso aí, olá. Prazer estar aqui. Eu que agradeço vocês pelo convite. Eu sou João Staciarini, sou professor de Geografia, Geopolítica, sou graduado, mestre e doutor em Geografia e vejo com entusiasmo o debate do tema da inteligência artificial. Vamos ver quem vai acabar com o mundo primeiro, né? Quem vai ativar o botão, a China ou os Estados Unidos? Não tenho dúvidas que pode ser os dois, na verdade. Vai saber se as duas IAs de cada país estão conversando entre si e resolvem as duas acionar as bombas nucleares ao mesmo tempo, né? Nunca se sabe. No futuro, a gente nunca se sabe. Bom, mas vamos lá. Nosso tema de hoje, então, nós vamos falar um pouquinho sobre essa globalização da inteligência artificial. Globalização, talvez entre aspas, nós vamos até discutir um pouco, João, com relação a isso. Porque hoje a gente tem uma guerra muito forte entre Estados Unidos e China, né? Claro, é o que está no spotlight agora, na verdade. Mas existem algumas questões relacionadas à inteligência artificial que, além dessa guerra, né? Toda essa questão energética por trás disso, que envolve e está relacionado diretamente com essa parte da globalização, né? Dos modelos e que país vai conseguir ganhar primeiro essa disputa, né? Então, tudo isso começou um pouco lá para trás. Então, a gente tem todo esse uso de parques de computacionais para inteligência artificial para modelos, foi crescendo ao longo dos anos. Talvez, em algum episódio passado, a gente comentou que algumas coisas de IA são mais novas, né? Como os modelos de Deep Learning são mais novos, né? Tem coisa de 10, 15 anos aí. E a gente vê um crescimento expressivo de uso de energia elétrica ao longo desse tempo. Isso existe uma questão muito importante que toda questão da humanidade sempre foi um consumo exacerbado de energia, indiferente da IA ou não, só que agora a IA está ajudando muito mais a gente ter esse aumento maior de energia elétrica, né? Então todo o consumo humano sempre foi aumentando ao longo das décadas, né? Dos anos e das décadas. Mesmo com grandes iniciativas para redução de energia e etc, e tal, energias renováveis e tal, que não são a salvação necessariamente, mas talvez ajudem em algum momento, em algum ponto, isso. Mas os modelos, cada dia que passa, cada ano que passaram, né, nos últimos 10, 15 anos aí, se tornaram maiores, com a necessidade maior de consumo de energia elétrica. Por quê, né? Por que esse consumo tão exacerbado e necessário? Bom, um dos principais motivos é tanto o treinamento para cálculo, né, dos modelos em si. Então, modelos maiores precisam de mais dados para serem treinados, mais dados implicam em maior quantidade de multiplicação de matrizes e outros processos internos dos modelos, e, consequentemente, a gente precisa de GPUs mais potentes, que gastam mais energia elétrica para isso. E para ter essas GPUs, efetivamente, precisamos de locais para armazenar elas. Então, data centers são esses locais de grande demanda atualmente, né? Já eram há muitos anos atrás e cada vez crescem mais. Existe uma fuga da nuvem
né? Tem algumas empresas que estão fugindo da nuvem, mas eu acredito que isso não seja uma questão que é pertinente a todas as empresas, né? Nem todo mundo está saindo da nuvem necessariamente. E eu entendo que, e aí o JP, que o João pode me parar a hora que quiser, eu entendo que esse aumento continua exponencial. Os data centers não estão diminuindo, apesar de algumas empresas estarem saindo. Muito pelo contrário, continuam crescendo e continuam demandando cada vez maior quantidade de energia. Aqui eu tô equivocado aqui, gente. Eu acho que quem viu o episódio 2 sobre GenAI, a gente explica um pouco lá a arquitetura de Transformers, que os modelos eles deram um salto absurdo em questão de tamanho, não só de dados utilizados também, foram os dois juntos. Então foi o tamanho dos modelos, a gente passou de milhões de parâmetros para bilhões de parâmetros. GPT-3, por exemplo, o último GPT que a gente tem notícia de parâmetros foi 175 bilhões de parâmetros, né? Ou seja, 175 variáveis de uma equação que você tem que ajustar usando a internet inteira como dataset. E isso desencadeia a necessidade das empresas, terem uma quantidade absurda de energia disponível para aquele uso. Pensa lá, você está treinando seu GPT-3, faltando uma época para acabar, depois de 3 semanas treinando, acaba a energia, né? Inviável. Então, o primeiro ponto é esse. E o segundo ponto, que também tá muito relacionado a essa briguinha de nerd que está tendo hoje, é o uso de GPUs, né? GPUs usam minérios, usam componentes que vêm da Terra, os chips são necessários, e a briga hoje também está nisso, porque querendo ou não, é um recurso limitado, e como tudo no capitalismo, eles acham que tudo é ilimitado. Mas já caiu a ficha de muita gente que é preciso ter um controle maior e uma talvez política externa, como o próprio Estados Unidos está fazendo, de simplesmente, pô, não vou vender GPU mais. Hoje, para você comprar uma quantidade muito grande de GPUs, você tem que pedir benção para o governo americano, né? Então, todo esse contexto, esse pirão de geopolítica está dando no que a gente tem hoje. O que você acha, João? Você acha que faz sentido isso, dado a sua visão como o Cora? Eu acho que é por aí, é legal, né? Pensar um pouco sobre isso. Acho que é uma coisa interessante que vocês falaram, que é a demanda energética dessa nova tecnologia, né? Cada vez mais esses modelos gastam mais energia. E se a gente for contextualizar, nós estamos num momento histórico que já há um aumento global da energia por outras tecnologias, como, por exemplo, os carros elétricos, né? Então, imagina quanto a mais de energia é necessário todos os dias no mundo para abastecer os carros elétricos que estão entrando no mercado. Então, quando a gente soma isso com os novos modelos, né, de inteligência artificial e o aumento cada vez mais da, da demanda energética, né, isso vai se tornando cada vez maior. E aí há algumas estimativas que falam, né, que, por exemplo, quando você pesquisa algo na inteligência artificial, isso demanda muito mais energia do que uma pesquisa básica ali no Google. Então, como o mundo tem mais de 5 bilhões de usuários de internet, à medida que a inteligência artificial passa a entrar no dia a dia das pessoas, o consumo energético dessa tecnologia vai aumentando cada vez mais. Há algumas estatísticas hoje que falam que já está em mais de 2% da demanda energética global, o que não é pouco. A energia direcionada para data centers, inteligência artificial, e que alguns países, como os Estados Unidos, pode chegar a quase 10% nos próximos 5 anos. 10% da demanda energética dos Estados Unidos, que é um dos países que mais consome energia no mundo. Então, assim, isso pode causar uma problemática energética de fato para algumas regiões e até entrar em conflitos com outras demandas, como o uso em casas e tudo mais. E eu vou só fazer um adendo aqui na sua fala, JP, e vou fazer uma pergunta para o João, até nesse tópico que ele está perguntando aqui.
Só vou lembrar um detalhe importante que o JP comentou das LLMs, mas a gente não pode. Eu sei que está muito na alta isso, mas a gente também não pode colocar só a conta nas LLMs, né? A gente tem outros modelos, por exemplo, modelos difusores para geração de imagem que também consomem, demandam grande quantidade de energia, né? Então eu sei que a galera love to hate as LLMs, mas existem outras tecnologias de IA, né? Outros modelos de deep learning que também tem um grande consumo de energia e grande necessidade de outros tipos de demanda também energética, né? Então, só para falar, né, só para colocar a conta em todo mundo, né? A gente tem que, né, colocar a conta em todos e não só em um. E aí nessa sua fala, João, que você comentou do aumento de energia, eu acho que existe uma corrida também, né, entre talvez melhorar esse uso de energia, tentar, de alguma forma, algumas pessoas tentarem diminuir o uso, né, dessa demanda, e existe também uma corrida para vender mais coisas e tanto faz energia elétrica, né? Acho que talvez a gente vai ver quem que vai ganhar isso, né, no futuro. E isso você acha que está atrelado, por exemplo, a alguma questão de um país, política pública, ou você acha que é uma coisa que vai ser, enfim, demanda das pessoas, etc e tal, por exemplo? Uma demanda popular, vamos dizer assim, ou mundial, ou vai ser alguma coisa que os países vão tentar realmente organizar isso? Você tem alguma visão com relação a isso? Tem alguma visão nesse sentido? Historicamente, o consumo de energia foi aumentando ano a ano no mundo nas últimas décadas, né? Então, se a gente compara as nossas casas de hoje com a infância, né, o número de equipamentos são muito maiores e alguns deles de alto consumo energético, como os ar-condicionados, que agora já melhorou um pouco a eficiência, mas que não existiam. Então, em geral, a demanda, o consumo de energia vai aumentando cada vez mais na sociedade. Os outdoors antes eram com imagens, agora já são eletrônicos e tudo mais. As iluminações vão aumentando, as fachadas das lojas, né? Então a tendência é que aumente. E hoje a gente vive um momento crítico porque é difícil conseguir energia, é, ou caro, na verdade, né? Então, por exemplo, o Brasil, a gente já esgotou ali quase o potencial hidrelétrico do país, e aí outras fontes de energia, hoje 85% da energia global vem de fontes não renováveis, sobretudo o carvão e os derivados de petróleo. Então, para a gente conseguir energia proveniente dessas fontes é caro. E aí o mundo está com dificuldade disso, né? Uma alternativa são as fontes renováveis, que elas estão se tornando mais baratas agora, né? Em várias regiões do mundo. No Brasil, por exemplo, um painel solar já é bastante acessível, mas elas também envolvem outras problemáticas, porque elas, por exemplo, são intensivas em minerais. Então, quando você pega um painel solar, ele precisa de muitos minerais para fazer ele. O mesmo ocorre com uma torre de energia eólica, e a durabilidade deles é pequena, comparado, por exemplo, com uma usina hidrelétrica. Então, para você gerar a mesma quantidade de uma usina hidrelétrica de energia, por exemplo, você precisa de dezenas de milhares de painéis solares ou de turbinas eólicas. E aí, se a usina dura ali 50, 100 anos, esses painéis podem durar 20. Então, aumenta também o consumo de minerais, que é uma nova problemática, e causa também ali alguns outros desencadeamentos no planeta. Mas, enfim, eu acho que a demanda energética tende a continuar aumentando, mas também vai havendo mais dificuldades de onde tirar essa energia e também de quais as consequências de onde virão esses minerais ou essas fontes energéticas. E aí eu tenho uma pergunta sequência aqui. JP, desculpa se eu tô, assim, tomando todo o tempo aí. Mas nisso que você está comentando até, né, nessa necessidade de... não necessidade, enfim, a necessidade de energia vai aumentando, como você comentou, né? A gente vai criando outras formas de gastar energia, acho que essa que é a palavra, né? A gente vai criando outras formas de gastar mais energia do que a gente tinha antes. Mas eu vi, por exemplo, reportagens do ano passado, por exemplo, da Microsoft querendo reativar usinas nucleares. Você acha que isso é um caminho que a galera vai, por exemplo, tentar seguir, visto que às vezes, que nem o Brasil já tá, que você comentou, né? O Brasil já tem quase que esgotado a fonte de recursos naturais em termos
de água, né? Eu imagino de elétrica, né? De hidrelétrica, né? Eu olho que talvez não, mas enfim, tem o custo que você está comentando. Você acha que, apesar de tudo, o custo acho que de uma usina nuclear é muito mais alto do que tudo isso? Você acha que talvez exista um caminho que eles vão seguir para esse lado, por exemplo, principalmente Estados Unidos e China? Eu entendo. Eu acho que esse exemplo é bastante emblemático. A demanda de energia se tornou tão grande, né, principalmente localizadas próximo a data centers, que algumas empresas como a Microsoft começou a reativar usinas nucleares que foram desativadas na década de 70, porque eles consideram mais barato para aquele uso específico naquela localidade. Então, acho que é uma opção. A usina nuclear, ela, embora não seja considerada renovável, né, não renovável, você consegue gerar uma grande quantidade de energia com pouco lixo radioativo em tese. Ela funciona ali o ano todo, com uma porcentagem de urânio relativamente pequeno, mas aí envolve outros problemas. É, Outros problemas objetivos, como por exemplo, como descartar esse lixo, né? Algumas empresas jogam no fundo do oceano, outras enterram, e há problemas subjetivos, que é, por exemplo, quem quer morar do lado de uma usina nuclear. Então, por exemplo, se falar assim, a Microsoft vai mudar para a sua cidade agora, instalar um data center aqui e instalar uma usina nuclear aqui do lado da sua casa. Mas não se preocupe, não vai estourar, de fato é muito seguro, poucas deram problema no mundo, né? Mas quando deu, virou notícia. Então, assim, isso causa algo que a gente chama de terrorismo, né? Terrorismo, no caso, aplicado a essas infraestruturas. E aí há uma grande desvalorização das residências, da região, as pessoas não querem morar próximo. Então, assim, você resolve um problema energético, mas cria outro problema que talvez seja o bem-estar psicológico das pessoas que moram ali, né? Imagina você morar numa cidade que tem um reator nuclear, né? Então pode ser motivo de adoecimento mental para algumas pessoas. Eu não ia querer. Eu sou de Goiânia, né? O João também é. Então a gente tem um histórico aí de coisas nucleares que deram errado por aqui. Probleminhas, né? Traumático, um pouco traumático. Mas assim, eu acho que é interessante. Por que tem essa disputa desenfreada, né? Por recurso agora, né? Porque é simples, gente. Quem descobrir a AGI primeiro, zero jogo, vai ter vantagem em absolutamente todas as áreas de conhecimento possíveis, né? O Rodolfo falou que a AGI ia matar todo mundo, mas talvez não. Talvez nós podemos conseguir modelos poderosos suficientes para dar avanços em N áreas diferentes, inclusive até na parte energética, talvez com modelos melhores, acelere a pesquisa de energias menos danosas para o meio ambiente ou mais eficientes, né? Mas uma coisa interessante desse contexto todo, hoje, da geopolítica, ah, e da própria política vamos lá, a gente tem essa disputa por recurso a partir de agora, é um fato. Eu vi um vídeo recentemente do Avro, que era do dono do canal Meteoro, que eu não tinha parado para pensar sobre isso. Por que que o Trump quer tanto anexar o Canadá, por exemplo? Basicamente por causa de recurso hídrico. O Canadá tem muita coisa para ser explorada ainda nessa área, para ter mais energia. Ele usou como propósito da campanha dele retornar usinas nucleares para data centers, para empresas poderem continuar a pesquisa em IA. E a gente sabe hoje que tem basicamente dois grandes polos, né, nessa disputa, China e Estados Unidos. Eu acho que pelo fato de a gente estar mais aqui no Ocidente, a gente escuta mais parte dos americanos, mas ninguém é bobo, todo mundo sabe que a China tem os recursos dela, inclusive Taiwan está no meio desse bololô por causa da produção de chips que eles têm. Mas eu queria saber do João, tá? Por que que você acha que esses dois países, tirando a parte das mentes, lideram esse desenvolvimento e essa busca exacerbada por esse recurso de qualquer forma? Porque a gente tem a Europa também no meio, e a gente não vê tanta coisa relacionada à Europa.
né? E quando eu digo Europa, eu tô dizendo, enfim, qualquer país, superpotência, Alemanha, França, Inglaterra, whatever. É, por que que esses dois têm essa disputa de hegemonia? Tá, essa é uma pergunta interessante. É, geralmente nós ouvimos mais o lado dos Estados Unidos como é mais conhecido a história, né? Então, os Estados Unidos é uma grande potência, já consolidada, já tem mais de um século, é o país mais rico do mundo, e por ser o país mais rico do mundo, acaba concentrando dinheiro, né, recursos econômicos e talentos também. Então, é o país do mundo com o maior número de imigrantes, e aí imigrantes desde o serviço braçal até a alta tecnologia. Então, se vocês pegarem lá o CEO das grandes empresas de tecnologia, quase todos eles são de outra de outros países, né? Eu vi que 4 dos 5 CEOs das empresas de tecnologia dos Estados Unidos acho que são indianos ali. Então, os Estados Unidos concentra, né, o capital e o trabalho para desenvolver essas tecnologias de ponta. Hoje a IA está na fronteira econômica, na vanguarda da fronteira econômica. Então, quem descobrir a inteligência artificial geral, né, que seria essa aplicação da IA mais avançada, mas não só isso, a cada novo passo da inteligência artificial, a economia tende a crescer mais, e esse país se tornar cada vez mais rico. Então, os Estados Unidos busca isso por causa disso, né? Porque ele quer se tornar mais rico e tudo mais. A China conseguiu, nas últimas décadas, se tornar um país rico também, em termos absolutos. Então, isso é importante, porque assim, hoje, 25% da riqueza do planeta produzida anualmente está nos Estados Unidos e 18% na China. Então, todos os anos, 42% mais ou menos de toda a riqueza do planeta ou é produzida nos Estados Unidos ou na China. Então, eles dominam 40% do mundo, vamos dizer assim. Se você põe a União Europeia junto, dá 60%. E aí o resto do mundo divide o resto das fatias do bolo, né? Então, a China, apoiada nessas revoluções que ela fez, né, desde lá da Revolução Socialista, eles conseguiram implementar um modelo de mercado socialista, misturado ali um pouco de socialismo de mercado, um pouco de socialismo, um pouco de capitalismo, e eles cresceram muito. Então, por exemplo, da década de 90, quando eu nasci, até 2020, o PIB da China multiplicou por 40 vezes, e o PIB dos Estados Unidos multiplicou por 3,5. Então, a China diminuiu a distância que ela tinha dos Estados Unidos, que era muito grande, e se tornou muito pequena. E as projeções indicam que a China vai passar os Estados Unidos e se tornar o país mais rico do mundo dentro de poucos anos. A partir de 2028, isso já pode acontecer. Em termos absolutos, né? Porque a China tem 1,4 bilhão de habitantes. Então, a China tem 4 vezes mais habitantes do que nos Estados Unidos. Então, proporcionalmente, os Estados Unidos ainda é mais rico. Mas a China se beneficia dessa grande população para se tornar um país rico. Então, a partir do momento que a China se torna um país rico também e populoso, ele começa a competir por tecnologias. Então, essa China que eu falei de 30 anos atrás era aquela China da minha infância, que produzia coisas de 1,99, baratas, de baixíssima tecnologia. Mas agora essa China acabou ou diminuiu significativamente e surgiu uma nova China. Uma China, por exemplo, que domina o mercado de carros elétricos no planeta, com a BYD. Então, a BYD, a GWM, vendem mais carros do que a Tesla, por exemplo, né? Estão brigando ali com a Tesla. A China lançou o primeiro satélite de 6G do planeta no ano passado, na frente dos Estados Unidos. Ela está fazendo uma constelação de satélites para competir com aquele do Elon Musk e oferecer satélites para oferecer internet para todas as localidades. Então, basicamente, hoje a China e os Estados Unidos são os únicos dois países que têm capital para investir na IA e têm também mão de obra qualificada. Se os Estados Unidos conta com 50 milhões de estrangeiros,
muitos deles ali, alguns deles bem qualificados, né? Ele vem aqui na USP, vem nas universidades brasileiras, pega os melhores pesquisadores. A China tem uma grande população e muito investimento na educação. Então, a China hoje tem em torno de 45 milhões de estudantes do ensino superior e 1 milhão de estudantes estudando fora da China, em universidades fora da China. Então, a China basicamente é, aumentou muito o seu capital humano nas últimas décadas. Então, hoje, né, a Nature, a Science, tem divulgado estatísticas de que a China já produz artigos de mais impacto do que os Estados Unidos. Então, basicamente, a China começou a competir com os Estados Unidos e ser um player, os únicos 2 players que conseguem suportar tudo que a inteligência artificial precisa. Então, a inteligência artificial é basicamente o que há de mais tecnológico no mundo, então é o que precisa de mais dinheiro, mais capital humano, e os únicos 2 países que conseguem ter essa base é os Estados Unidos e a China, por caminhos históricos diferentes, mas que chegaram aqui sendo os únicos 2 players que conseguem isso. Aí só para finalizar aqui o raciocínio, a Europa ficou um pouco para trás, porque a Europa está em crise, um pouco de crise econômica, e porque a Europa é mais fragmentada. Então, ali dentro da Europa, são pequenos países com população pequena, né, de 30 milhões de habitantes, que falam idiomas diferentes. Então, não há um ambiente de cooperação tão grande quanto nos Estados Unidos se tem, né, de desenvolvimento da inteligência artificial, ou na China também. Talvez, a minha opinião, um caminho nesse sentido. Boa, legal. E você vê assim que nessa parte de recursos que você comentou, né? Voltando para linkando com essa parte da globalização, você entende também que essa disputa entre os 2 países, não só pela parte de software da IA, por exemplo, vai se exacerbar ainda mais agora, o JP até trouxe, né, que restrições em termos de venda de equipamentos dos Estados Unidos para a China, entendo que isso vai cada vez ser pior, né? E a China vai ter que se reinventar, talvez, nisso, e tentar produzir esses chips de alguma outra forma e tudo mais. Isso pode impactar mais ainda geopoliticamente toda essa mistura que você até comentou, né, de IA, mas toda a parte em termos de, talvez, luta por recursos, luta por domínio de algum tipo de país, alguma coisa assim. Isso pode aumentar ainda mais nos próximos anos. Pode. É uma coisa muito interessante a gente comentar sobre isso, porque, por exemplo, o governo chinês está calado quanto a esses impactos nos últimos anos, né? E geralmente quem fala alto é quem está perdendo a briga, quem está perdendo o argumento. Então, o governo americano, isso lá desde o primeiro governo Trump, agora com o Biden também, viu que a China ia passar os Estados Unidos enquanto potência econômica, ainda que com todas as desigualdades e todos os problemas que há dentro da China. Então, começou um conjunto de restrições para tentar impedir que isso aconteça. E a China, que está ganhando o jogo, no sentido econômico e não da inteligência artificial em si, a China estava crescendo, então, assim, comercializa com o mundo inteiro, mais de 1/3 de toda a produção econômica global está na China, por isso que tudo é made in China, né? Então a China ficou na dela e falou: "Ó, não vou caçar briga com os Estados Unidos, que é um grande mercado, a gente vende para lá e tudo mais". E os Estados Unidos começou a impor algumas restrições em produtos de altíssima tecnologia, que hoje são os chips, né, de inteligência artificial, os chips de processamento. E hoje 2 empresas dominam o setor, de chips no mundo, né, que é a empresa NVIDIA, norte-americana, e a empresa de Taiwan, né, que eu esqueci o nome agora, é TSM, não é isso? TSMC? Se eu não me engano, mas são as 2 empresas que controlam o mercado. E aí, o que os Estados Unidos fez? Restringiu que essas empresas vendessem para a China, porque falou: "Olha, se a China tiver acesso a esses chips, logo eles vão passar a gente, pode ser que isso aconteça". Então eles restringiram, e como é só 2 empresas e fortemente vinculadas ao governo americano, é mais fácil de restringir isso. E aí a China retalhou com minerais críticos, com a proibição da venda de minerais críticos para os Estados Unidos. A China domina a cadeia de alguns minerais críticos no planeta.
são minerais muito especiais, difíceis às vezes de ser encontrados, refinados, e que são extremamente importantes para essas tecnologias. Então, por exemplo, a China domina 90% ali da cadeia de terras raras, galho, germânio, que são alguns minerais que vão nesses chips. Aí a China falou, olha, se vocês não me venderem chip, eu não vendo os minerais. E aí começou uma série de restrições, né, do governo Biden, proibindo a venda de chips para a China e a China proibindo a venda de minerais críticos para os Estados Unidos e aliados. E aí, em meio a isso, há um conjunto de críticas, né, de pessoas que às vezes acham que ou tem que proibir mesmo, que tem que haver essa guerra, ou que tem que liberar, né, e ter uma cooperação maior. E aí, no meio disso tudo, surgiu o aplicativo recentemente, né, o DeepSeek, que foi inclusive uma surpresa por causa disso, porque a China não tinha acesso, em tese, a esses chips, né, e ela conseguiu fazer com algo menos tecnológico. Então, assim, esses são os desdobramentos geopolíticos de uma tecnologia que é crucial para o desenvolvimento, porque a inteligência artificial ela é uma tecnologia de suporte para todas as outras. Então, basicamente, ela consegue incrementar todos os setores da sociedade, a indústria, a academia, né, a universidade, então o setor de transportes. Então, essas duas potências consideram que é a chave para uma hegemonia global. Eu tenho uma curiosidade sobre o DeepSeek, que eu descobri recentemente. Manda lá, JP. Dizem as más línguas do Vale do Silício e a DeepSeek contrabandeou 50 mil H100s Eu vi isso aí também. para o treinamento do modelo. Tá, não aprova. Na Rádio Peão de bilionário. Então, Assim, há esses debates, né? De fato é muito complexo, porque você travar globalmente, né? Porque esses produtos valem ouro. É difícil, mas assim, é a mesma coisa dos minerais também, né? O intermediário pode comprar isso, aliado da China, e contrabandear também para os Estados Unidos. Então, são os desdobramentos da geopolítica e da disputa entre eles. e eu não tô falando que tá errado, não, tá? Por mim, se batem. Quero ver o circo pegar fogo. E aí, assim, não só para falar, o JP falou uma coisa interessante, né? Que parece que entre eles há também essa coisa de um medo de ser um jogo em que quem ganha leva tudo, né? Porque os dois, eu acho que não é exatamente isso que vai acontecer, eu acho que vão continuar tendo avanços dos dois lados, né? Os Estados Unidos parece estar na frente, a China acabou chegando perto agora recentemente com esse novo lançamento, né? Mas isso vai mudando a todo dia. Mas assim, o medo é, por exemplo, alguns ambientes, como por exemplo as redes sociais, que são monopólios globais. Então ali a Meta, que é a dona do Facebook, do Instagram e do WhatsApp, basicamente coordena as redes sociais no planeta, né? E aí há um medo de que a inteligência artificial, né, muito avançada, ou a inteligência artificial geral, possa ser da mesma forma, né? E por isso esse temor global de tentar impedir, né, com todos os recursos possíveis para que a outra nação não tenha esse acesso a essas tecnologias. Boa. Muitos vão dizer que é uma guerra tola, porque a gente não vai conseguir encontrar AGI mesmo, então é só uma guerra tola que está acontecendo. Outros vão dizer que é uma guerra de verdade, que realmente quem conseguir vai dominar o mundo. Então depende, tem duas visões aí, né? A galera talvez tenha uma visão no meio, né? Mas tem gente que pensa assim, né? Que é uma guerra muito tola, não vai acontecer nada, vamos só gastar dinheiro. E tem uma galera que acha que vai realmente valer a pena e vai encontrar a mina de ouro, né? Acho que talvez os dois estejam errados no meio do caminho aí, e o meio do caminho seja o caminho mais viável, né? Nessa questão, nessa parte que você estava até comentando de recursos, né? Você comentou da China ter, às vezes, em alguns casos, 90%, né, dessa cadeia de suprimentos de materiais, assim. Você vê que isso pode. Você vê algum local
do planeta, assim, que isso pode acarretar, sei lá, algum conflito, ou já está acontecendo e a gente não tem tanto awareness nisso em mídia, um conflito, sei lá, um conflito local entre os Estados Unidos e a China, de certa forma, assim, meio que velado disso, para domínio desses recursos. Por exemplo, assim, os Estados Unidos dá mais liberdade para algum país tomar alguma atitude meio drástica que não seria bem aceitável, ou a China fazer isso, de certa forma. Você vê tendo algum lugar, assim, hoje, você sabe se tem algum lugar, você já viu algum lugar que está sofrendo alguma coisa assim, algum país, sei lá, na África, ou enfim, um país mais pobre, que esteja sofrendo com esse tipo de situação, que esteja relacionado com isso, né, essa busca por mais recursos e mais, né, energia, etc e tal. A gente sabe que teve conflitos no Oriente Médio, né, Estados Unidos atrás de petróleo e tal, essas coisas assim, mas acho que por essas questões de minério é menos falado, talvez, né? Então essa é a minha pergunta, mas assim, você tem ciência disso? Você sabe? Você tem uma perspectiva ou visão de que isso pode acontecer a curto prazo, por exemplo? Sim, sim. Essa é inclusive, uma pergunta interessante. Porque há alguns minerais chaves, é bom falar isso, né? Porque talvez não tenha ficado bem explicado. Minerais críticos, né, são classificados como um conjunto de minerais, né, que são produzidos em um número limitado de países, então poucos países conseguem produzir, há poucos depósitos, eles enfrentam grandes desafios na extração, ou por ser baixa concentração, ou que tem a qualidade em declínio, e porque são chaves para as tecnologias do momento. Esses minerais são cobalto, níquel, cobre, lítio e terras raras, que é um conjunto de minerais. E aí, quando a gente olha hoje esses minerais, por exemplo, o cobalto, 74% do cobalto do planeta vem da República Democrática do Congo. E esse cobalto ele está presente nos nossos celulares, e ele é extraído em condições muito degradantes. Quase há muitas mortes, as pessoas extraem o cobalto com as mãos, há minerações tradicionais, e há uma extração também de forma artesanal. E aí, esses países, sobretudo a China e Estados Unidos, fazem o seu lobby ali regional, né, ou local, nacional, para influenciar a extração desses minerais, né? Em alguns locais os Estados Unidos está mais na frente, em outros está mais atrás, né? Isso até foi tema de campanha do Bolsonaro, que lá em 2018, que ele falava, a gente não vai vender o nióbio para a China. O nióbio tinha aqui no Brasil, em 2 locais, era Araxá e em Catalão, e a China acabou comprando a mina de Catalão, porque os Estados Unidos já tinha um estoque grande lá de nióbio, e não é exatamente um mineral estratégico, porque ele precisa de poucas quantidades, diferente dos outros. Mas, por exemplo, quando a gente olha o contexto do níquel, 10% do níquel hoje ele vem das Filipinas, e as Filipinas teve um golpe militar recentemente vinculado justamente a isso, né? E aí, tanto Estados Unidos quanto China tentam influenciar governos locais de acordo com os interesses nesses objetivos, né? Então, por exemplo, um exemplo bem claro aqui do contexto regional que todo mundo vai conhecer, a Venezuela. A Venezuela por outro problema, né? Pelo petróleo. Há um regime lá ditatorial na Venezuela e tudo mais, só que ninguém está preocupado com o regime. As pessoas estão preocupadas em ser amiga do regime, né? Então, até agora há pouco, a China era mais vinculada, mas essa semana o Trump mandou um enviado especial conversar com o presidente da Venezuela, aceitou os deportados venezuelanos e anunciou uma reaproximação do Maduro, Trump, para voltar a ter comércio de combustíveis, já prevendo que o impacto desses impostos que ele pôs pode gerar inflação nos Estados Unidos. Então, ele quer o petróleo venezuelano. Então, da mesma forma que a China e os Estados Unidos tentam se aproximar da Venezuela, eles tentam se aproximar desses países, né? E isso acaba causando instabilidades, né? A gente vê lá o que aconteceu na Venezuela, né? E aí quem acaba pagando o preço é a população comum. Então, se a gente olhar a lista desses países que produzem minerais críticos, não são países ricos, a maioria deles são países pobres, né?
Então, por exemplo, o cobalto é o Congo, o níquel é a Indonésia e Filipinas, o cobre é o Chile, o Peru e o Congo. O lítio, apesar de ter na Austrália, está no Chile. E as terras raras está na China. Então, assim, são países que sofrem influências. E há contextos pontuais de uma ou outra mina que é muito influenciado. E a tendência é que esses conflitos aumentem. Então, há pesquisadores que falam que podem haver guerras indiretas, locais, entre Estados Unidos e China, nessas regiões, principalmente ali no Sudeste Asiático, na África, que são regiões de grande instabilidade histórica, né, e econômica, e que eles podem se enfrentar por causa desses recursos estratégicos. Boa, legal. Era bem esse caminho mesmo, de saber esses países que eu não tinha, assim, particularmente numa área de estudo meu, né, para saber quais eram os países que poderiam sofrer maior influência, né, visto essa virada que a gente está tendo, né, na parte de busca de recursos. E eu não sei se isso é uma pergunta até sequencial a isso. Você vê que, além dessa parte dos recursos minerais, né, que a gente está discutindo, você acha que poderia haver talvez uma movimentação das empresas, das Big Techs, por exemplo, para outros países em termos de recursos energéticos? Para, por exemplo, dependendo de onde for montar um data center em outro país mais amigável, entre aspas, aqui, para a demanda de energia, sei lá, de carvão, etc e tal, ao invés de ficar nos Estados Unidos, por exemplo? Você vê alguma coisa nesse sentido, alguma Eu, movimentação eu assim acho ou que não? sim, eu acho que sim. Há alguns data centers, né, dessas empresas em outros países já hoje. Então, eu acho que um exemplo bem emblemático disso é a Islândia, né, que é um país que tem muitos data centers, porque eles conseguem ter ali uma energia local sobrando, já é um país desenvolvido, né, mas eles conseguem ter uma energia sobrando, porque são poucos habitantes, e eles têm ali algumas fontes de energia, né, renováveis e também energias vindo de combustíveis fósseis. E aí, eles já são os países que mais recebem um dos países que mais recebe data centers no mundo, porque há um excesso de energia para pouca gente. E também porque é frio, então já economiza ali nos data centers, porque há um sistema de ventilação com o próprio clima local. Então isso pode acontecer, sabe? É, por exemplo, data centers migrando para países solares, né, para a África, porque tem muito sol. Eu acho que pode acontecer, mas aí são um conjunto de fatores para que, como são investimentos muito grandes, tem que ter uma segurança muito grande para que se faça um investimento desse, né? Então, acho que a empresa só faria se fosse algo muito bem organizado e tudo, né? Então, a minha pergunta vai um pouco nessa direção, você comentou da Islândia, né? Porque a gente viu recentemente durante a posse do Trump várias caras de Big Tech ali, né? De volta e tal. E se a gente for pegar para olhar com calma ali, a gente vai ver que quase todos ali são Google, né? Amazon, Meta, né? E quem mais estava lá? Vocês lembram mais alguém? Eu lembro dos três aí, tá, o Elon Musk também, O né? Amazon, Meta, Eu não, Não, eu não vi se o Sam Altman tava lá, não vi se ele tava tava lá ou não. também. Acho que Tava também, né? tava. Então, assim, são esses players também que estão ali nessa vanguarda de IA também, né? E a minha pergunta vai muito nessa direção até disso que você comentou da Islândia. Não é uma pergunta, talvez seja até um comentário só, tá? Mas a gente viu esses caras todos ali. Eu imagino que eles talvez tenham ido em outras campanhas, né? Talvez não todos ao mesmo tempo, não sei. Eu não me lembro, falar a verdade, se foram no Dubai, né? Enfim, etc e tal. Mas você falou da Islândia, me tocou muito nesse ponto, nessa pergunta, porque houve uma fala do Trump, eu vou falar bem atrás aqui, que Groenlândia está à venda, né? Se dá para comprar a Groenlândia. E acho que vai talvez um pouco nisso que você está comentando, né? Não sei como que a Groenlândia está posicionada geopoliticamente, em termos de. Acho que é uma aliada dos Estados Unidos, imagino, né? Ah, mas eu não sei o quanto que a parte energética, se era igual, por exemplo, da Islândia ou não. Você sabe disso, assim, para falar? Porque não sei se tem a ver isso que eu comentei, que eu tô comentando aqui, talvez não. Enfim, não sei se tem uma relação direta ou não. Mas seria, por exemplo, um caso mais ou menos direcionado nisso que você está comentando da Islândia ou não? Você acha que não tem nada a ver nesse sentido?
É, talvez. Na verdade, assim, todo território é bem-vindo, né? Então, essas nações talvez estejam em busca de territórios, é, certamente está, mas eu acho que é um pouco de bravata do Trump, né? Ele fala isso para desviar o foco de outras coisas importantes. É, se for lá o discurso, é excelente, né? Mas, por exemplo, é muito interessante essas falas vir justamente no momento em que as empresas americanas perderam US$ 1 trilhão, que é metade de toda a riqueza que o Brasil produz em um ano, né? Por causa de um aplicativo chinês. Então, o verdadeiro problema está nessa guerra entre os dois, né? Nessa superioridade que a China vem tentando impor aos Estados Unidos, né? Ainda não é superior, né? Está ali na disputa, mas então o Trump vai brincando um pouco com isso, né? Tem hora que ele fala em invadir, todos os recursos são bem-vindos, né? Se ele pudesse encher o Canadá de data centers, seria muito bom para os Estados Unidos, mas eu acho que assim não é um plano tão viável no momento. Porque as guerras hoje em dia são muito difíceis, guerras diretas, porque se dois países entrarem em guerra, basicamente o mundo acaba, né? Dois países militarmente importantes. Então, há, por exemplo, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que é meio que uma guerra de brincadeira. Os termos são muito bem ajustados do que é permitido. Então, por exemplo, se a Rússia quisesse acabar com a guerra em um dia, ela tem 10.000 bombas nucleares. Ela jogaria uma bomba em Kiev. Kiev desapareceria no mesmo dia, a maior cidade da Ucrânia, a capital. É uma única bomba, só que não pode usar a bomba nuclear, porque se ela usar e os Estados Unidos revidar, aí o mundo acaba. Então, assim, é, isso também meio que uma defesa, né? Então, assim, a guerra ali da Ucrânia do Estado e da Rússia é uma guerra geopolítica, estudada, negociada. Então, assim, países mais organizados como o Canadá não poderiam ser invadidos, porque se fosse invadido, meio que acabaria o mundo, né? Um único avião do Canadá que fosse lá em Nova York e jogasse um míssil atômico em Nova York e destruiria os Estados Unidos, né? Então, assim, é meio que uma coisa mais geopolítica, dele ir falando, ver se cola, tentar negociar, e tentar tirar o foco, às vezes, de coisas realmente importantes. Sim. Mas eu digo assim, mas por exemplo, assim, a Groenlândia não tem, por exemplo, nenhum tipo de minério que seria relevante para eles. Mas nesse sentido, eu digo assim, Ah, essa, sim, eu acho que tem, eu acho que certamente tem, porque talvez ir para IA necessariamente, você para outra. talvez não necessariamente pela IA, mas é um território muito grande. E como sendo um território muito grande, pouco explorado, é um território muito valioso, assim como o Canadá também tem muito minério, né? Então, Exatamente. certamente seria interessante também. Legal. Eu tenho uma pergunta também, um tema aqui. Como é que. Acho que duas, na real, tá? O que que a vitória do Trump, e eu pergunto especialmente do Trump, porque, querendo ou não, é quase um vizinho nosso, então acho que tudo que ele fizer lá pode impactar em muito o Brasil. Como é que essa vitória dele acelerou, ou não sei se acelerou, o que que mudou no contexto da corrida pela IA, de recurso no mundo, como um todo? E se algum dia essas decisões relacionadas à energia e recursos para IA podem afetar o Brasil? Eu acho que vão, mas além de si, como que a gente pode se ferrar aqui nessa corrida? Basicamente, acho que é essa a pergunta. Tá bom. Eu acho que assim, o Trump ele fala mais que o Biden, né? Mas, por exemplo, o Biden ele impôs um conjunto de sanções à China. Então, acho que a política, não sei se vai mudar tanto. Eu acho que vai continuar tendo sanções, vai tentar ter algum tipo de represália, né? Tanto de um lado quanto de outro. Mas eu não sei se de fato, porque os termos estão um pouco postos na mesa, né? Os Estados Unidos dominam uma parte da tecnologia, a China domina outro.
estão havendo avanços múltiplos, mas como são dois gigantes globais que negociam basicamente com o mundo inteiro, eles não conseguem estrangular um ao outro. Diferente, por exemplo, de um país pequeno. Então, se fosse os Estados Unidos duelando contra um país pequeno, ele poderia pôr restrições mais duras. E se fosse a China duelando com um país pequeno, ele também poderia pôr restrições mais duras, pequeno economicamente, né? Agora, como são os dois gigantes que são responsáveis por 40% de toda a riqueza do planeta produzida anualmente, eles não podem fazer muita coisa um com o outro. E eles também são muito interdependentes. Então, tudo que você faz com um, volta para você também. Então, quando você põe uma taxa sobre os produtos chineses, eles voltam contra você. Isso vale para os produtos de inteligência artificial também. Então, por exemplo, quando você proíbe os chips de chegarem na China, isso faz com que a China invista nas próprias fábricas de chip, tente buscar uma paridade nessa tecnologia americana e também aumenta o preço dos minerais críticos. Então, assim, parece que é uma briga de dois players muito grandes, mas que não vai ter muitos desdobramentos no sentido de um conseguir atrapalhar o outro. Ou os dois saem ganhando, ou os dois saem perdendo. E eu acho que isso vai se oscilar de tempos em tempos, né? E o resto do mundo assiste, que é o caso do Brasil, né? E assiste e paga o preço também. Então, esses desencadeamentos chegam no Brasil. Se a China sobe o preço dos minerais críticos, sobe o preço das tecnologias também. 70%, 80% de toda a tecnologia solar do planeta é produzida na China. Tem patentes americanas. Então, essas disputas geopolíticas elas acabam respingando também na energia do planeta, nas cotações, né, desses minerais, na cotação da própria moeda. Então, é um assunto muito complexo, né? E até difícil da gente entender e de prever também, porque podem ter desdobramentos muito rápidos e de grande alcance. E agora eu tenho uma pergunta assim, usar um pouco mais da imaginação. Vamos supor que a gente pode ter dois cenários nisso, né? Hoje já se usa o termo, por exemplo, Guerra Fria da IA. Não, mas vamos lá. Estão dois cenários possíveis. Como você falou, os dois ganham, os dois desenvolvem super tecnologias e aumentam mais a distância para o resto do mundo. Ou um ganha e a gente vira de novo um mundo com uma hegemonia só. É, qual que, assim, aí de novo, é um exercício de imaginação, é, baseado no que a gente já viu. Quais seriam os desdobramentos, por exemplo, se algum dos dois tiver uma vantagem muito grande em relação ao outro? Eu acho que essa é uma pergunta interessante, porque eu acho que mais do que torcida para A ou para B, é bom que haja quase uma divisão de poder, né? Um- uma multipolaridade, porque eu acho que assim, qualquer potência que tenda a ter um controle total de uma tecnologia, ela vai deixar o mundo de joelhos, né? E isso está particularmente expressivo agora com a coisa das redes sociais. Então, as big techs aí da tecnologia têm grande poder sobre o mundo, porque elas conseguem entrar na casa de todas as pessoas, fazer alguns tipos de interação ali com essas pessoas através da própria inteligência artificial, recomendar. Por exemplo, esse é o medo dos Estados Unidos com o TikTok, né? Então, né, um temor de que, olha, o TikTok está deixando os americanos burros, está recomendando vídeos engraçados e os americanos deixam de estudar para ficar vendo vídeo, enquanto na China o TikTok passa vídeo mandando os meninos irem estudar, né? Então, sabe, no mundo de inteligência artificial, os dados são muito valiosos. Então, essas grandes empresas viram também ativos dos países. As big techs, né? A gente vê o caso do Elon Musk. O Elon Musk está lá braço direito do Trump, e vocês falaram muito bem, todos os chefes, né, dessas grandes tecnologias de IA foram apostas do Trump, né, iriam a do Biden também, se ele tivesse sido eleito, porque elas são ativos do país
e que podem definir muitas coisas. Então, eu acho que a gente tem que ficar na torcida para que hajam avanços mútuos, que eu acho que é o que vai acontecer, porque não sei, sabe? Eu não sei se aí é com vocês que são da área, né? Mas eu não sei se houvesse um avanço, né, para uma tecnologia de inteligência artificial geral, se isso poderia ficar escondido, ou se em pouco tempo a China, por exemplo, conseguiria copiar dos Estados Unidos, os Estados Unidos copiar da China. Então eu vejo mais no sentido de uma multipolaridade, que esses avanços vão indo, ora aqui, ora ali. E também o mundo vai se realinhando assim, né? Porque, por exemplo, a Europa faz muito esse poder, esse contrabalanço nesse momento. Ora, a Europa fala, não, calma aí, o que os Estados Unidos está fazendo com a China é ruim, vamos aliar aqui com a China, nesse interesse específico. Ah, eu quero os minerais críticos da China. Aí, de repente, não, eu quero os chips de inteligência artificial dos Estados Unidos. E vai um pouco controlando isso. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acham com relação a isso? Vocês acham que, de fato, é factível que um país domine uma inteligência artificial geral sozinho? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que. E aí, é o que eu sempre falo, faz 3 episódios que eu falo isso, que a minha grande tristeza hoje na área é essa, porque inteligência artificial sempre foi uma área open source. Sempre foi uma área onde pesquisadores divulgam os seus resultados, divulgam suas tecnologias de graça. é, Sempre foi assim. E dos últimos 4 anos para cá, 5 anos talvez, é uma área que se fechou totalmente e hoje é só baseada em lucro, né? Então não existe mais, quer dizer, minto, existe sim, tá? Tô exagerando aqui, mas a voracidade da área como um todo tem dominado muito a cabeça das pessoas. Então, antes do que era uma área, pô, super colaborativa, super open source, de divulgação e de compartilhamento de conhecimento, virou uma área extremamente fechada. Então, eu acho sim que, vamos supor que existe esse breakthrough aí. Pô, descobrimos aqui, não precisa nem ser um AGI, mas um ASI, né, que é Super Intelligence. Eu tenho certeza que vai ficar escondido em algum porão durante muito tempo e para mim, eu tenho para mim que vai acontecer igual, não sei se você já viu no jogo da imitação, né? Quando o Turing quebrou o Enigma, eles não divulgaram e foram comendo pelas beiradas até ganhar a guerra. Eu acho que é isso que vai acontecer, algo semelhante a isso. Essa é a minha opinião. O que você acha, Rodolfo? Boa. Eu concordo com você. Eu só queria acrescentar assim que eu acho que isso vai acontecer se uma empresa especificamente conseguir encontrar o breakthrough, né? Por que que eu tô falando isso? Porque assim, mesmo nos últimos anos, os avanços que a gente teve, muitos ainda foram publicados de certa forma, né? Alguns foram publicados, outros. Acho que o que mais pega, talvez, assim, e aí é uma questão até de pensamento, assim, do que é pesquisa, do que é open source, né? Porque, assim, algumas coisas você pode publicar, que nem o DeepSeek, né? Você pode publicar o checkpoint do modelo, mas você não publica todo o resto. Então, assim, o quanto você está realmente. Eles publicaram o paper, né? Então, acho que assim, teve um avanço científico que foi aberto. Então, por exemplo, assim, quais foram o paper, no paper está descrito lá, qual que é a metodologia que eles usaram, qual que foi a parte matemática nova de RL que eles usaram, né? E o modelo está lá aberto para quem quiser baixar os pesos e poder usar, certo? Só que ao mesmo tempo você não sabe como o modelo foi treinado, né? Não sabe quanto tempo foi gasto no modelo, quanto tempo foi gasto nos dados, de onde que vem esses dados, essas informações. Então, eu acho que é possível não acontecer. Eu acho meio improvável, por isso que eu concordo com você, acho que é meio improvável, mas para mim só vai acontecer isso se houver uma empresa muito fechada, que por enquanto talvez não esteja nesse nível, né? Porque ainda existe a pesquisa lá dentro e muita gente que é pesquisador às vezes não tá com essa cabeça de isso ganhar grana só e dane-se o mundo, né? Então, normalmente o pessoal é contratado e libera os papers, mesmo que não seja 100%, como esse de DeepSeek e tal, mas libera, né? De alguma forma libera alguma coisa. Então, eu acho que se for uma empresa que tá realmente, que, por exemplo, assim, OpenAI, né? Vamos dizer, vou citar nomes, né? Como a OpenAI que não publica nada, né? Do que tá fazendo em relação ao ChatGPT, por exemplo,
Eu acho possível, né? Apesar da OpenAI ter publicado algumas coisas de alguns dos modelos deles, por exemplo, o Whisper, eles publicaram, explicando mais ou menos a arquitetura e tal. O modelo está disponível, por exemplo, para baixar no Hugging Face os pesos, igual o de Psyche, né? Mas, por exemplo, o ChatGPT eles não tem nada, né? Depois do GPT-2 acabou isso daí, né? Tudo closed source, né? Nada mesmo, não tem nada. Então eu acho que é possível, eu concordo com você que é possível. Acho que vai depender um pouco ainda de algumas coisas de academia, talvez, se os acadêmicos que estão estudando realmente querem ganhar dinheiro, ao invés de realmente avançar a ciência. Muitos estão fazendo isso, né? Muitos estão trabalhando na Meta, mas, enfim, né? Muita gente vai para as empresas para trabalhar lá, né? Fazer pesquisa lá. Então eu acho possível que isso que você comentou, eu acho possível. Talvez ainda demore um tempo. Eu acho que talvez isso vai demorar um tempo mesmo. E a gente não vai ter nem AGI, nem qualquer outro em pouco tempo mesmo. Então, eu acho que esse tempo vai acontecer. Talvez acabe a energia antes de conseguir correr. Talvez acabe o recurso do mundo antes, né, cara? Então, assim, não sei quanto que a gente tem de reserva ainda de minério, que nem do cobalto lá nas minas do Congo pra galera extrair. Quantos anos tem ainda disso, entendeu? Então, não sei, né? Acho que, acho que uma seja interessante é a coisa da bomba nuclear, que eu já tinha falado, né? A última bomba nuclear que foi soltada no mundo foi em 45, quando acabou a Segunda Guerra Mundial. E eu uma vez estava lendo um livro, né, até o Sapiens, do Yuval Noah Harari, e ele brinca, ele fala, olha, o inventor da bomba nuclear tinha que ganhar o Prêmio Nobel da Paz, porque depois dele nunca mais houve guerra no mundo, não guerras gerais, porque a partir daquele dia, se houvesse uma guerra, o mundo tinha acabado, com poucas bombas nucleares, né? Hoje a gente tem várias. Então, assim, o que garante a segurança para o mundo não ter uma guerra geral é que, de um lado, os Estados Unidos e potências aliadas têm bombas nucleares, e de outro, a Rússia e a China têm bombas nucleares. Se só um desses dois players tivesse, imagina só o Trump ter bombas nucleares no dia de hoje. E fala assim, gente, agora eu mando em todos vocês aqui no mundo. Ou só o Xi Jinping da China ter. O diálogo seria o outro. Então, como vários players têm, talvez a inteligência artificial geral seja da mesma forma, né? Talvez quando se apenas um país, uma empresa tiver, o poder de barganha vai ser maior. Mas tem essa contrapartida da bomba nuclear, que é uma coisa assim, cara, se você mexer comigo, eu acabo com o mundo. Que é o que é o que esses países têm o poder de reivindicar, sabe? Que é o sonho, inclusive, da Coreia do Norte. Então, a Coreia do Norte é um país muito pobre, mas a partir do momento que ele começa a investir em bomba nuclear, né, tentar, ele consegue ter diálogo. Porque uma coisa é o mendigo, vamos pensar a Coreia do Norte, toda pobrezinha, não tem moral nenhum no sistema internacional. Uma coisa é ela bater na festa lá que tá os ricos, né, Estados Unidos, a China, e falar, ó, deixa eu entrar, eu sou pobre, mas eu sou gente boa. E outra coisa é ela chegar com uma bomba nuclear debaixo do braço e falar, ó, eu sou pobre, mas eu tô com uma bomba nuclear. Se você não deixar eu entrar para conversar, eu vou estourar essa bomba aqui e tá todo mundo fodido. E eu gostei dessa analogia que você fez com a bomba nuclear. Eu acho que tem uma coisa importante aqui. Não importa quem descubra não, consiga alcançar a IDI de alguma forma, né? Eu acho que tem dois problemas aqui. Um primeiro problema é que se você conseguir isso, acho que vai ser um efeito bomba nuclear, do tipo assim, vai causar um impacto tão grande que vai ser impossível de você esconder, de certa forma. Por que que eu tô falando isso? Porque eu imagino que um país que descubra, consiga entender como funcionaria para implementar isso, ele vai querer usar. Porque, diferente da bomba atômica, que você vai meio que destruir tudo de uma vez, você não sabe o que vai acontecer se você usar uma AGI, por exemplo, certo? Então ele vai tentar usar. Então existe a chance de ela destruir tudo, né? Pegar os códigos militares e lançar todos os mísseis nucleares do mundo, e como eu acho que vai acontecer, ou existe a possibilidade de você começar a ter avanços significativos científicos, certo? Que foi o que o JP comentou. Então, se eu descubro uma super inteligência que consegue curar o câncer, eu tenho uma alternativa. Ou ela vai, da noite pro dia, eu vou falar que curei o câncer, ou eu vou vagarosamente, durante muitos anos, guardar isso para mim, as 7 chaves de alguma forma, e vagarosamente liberando todas as maravilhas que ela gerar, né? Porque eu penso assim,
Para mim, a AGI seria uma interface de texto, para como a gente conversa. Isso seria texto. Tá? Beleza, pode ser áudio, né, mano? Pode falar Pode com ser você áudio também. também, pode ser áudio. Mas, de qualquer forma, ela fala, beleza, descobri a cura do câncer, tá aqui a receita do bolo. Ainda assim, a gente ia levar um tempo para conseguir fazer o bolo, entende? Então, eu não acho que vai ser uma parada assim, do nada surgiu, mudou tudo. Então, depende, só se for uma coisa muito complicada, entendeu? Isso que eu tô falando assim, depende, porque assim, depende do tipo de avanço, ele pode ser imediato. Não, mas aí os caras vão resolver problema complicado, pô, não vai. Não, mas nem todo problema complicado é complicado. Às vezes a gente só acha, entendeu? Pode ser. Você não sabe qual que é. Porque assim, um problema simples ou um complicado, você só sabe que ele é simples ou complicado depois da resolução meio que foi feita. Se você sabe, você fez um estudo em cima, você chega à resolução e você define que ele era mais complicado ou não. Ou se é um problema que é não completo, por exemplo. Você vai chegar lá. Mas assim, eu quero dizer assim, que mesmo que você resolva um problema muito complicado, se ele tiver uma aplicabilidade simples, se não for uma aplicabilidade simples do jeito que você está falando, aí beleza, realmente vai demorar. Mesmo que ela dê a receita de bolo e você precise descobrir a fusão nuclear antes, tipo assim, tudo bem, você não vai, ela vai ter que descobrir para você também, porque senão não adianta, né? Então assim, cura do câncer. Não, você precisa descobrir como que funciona o mundo quântico. Tipo, sei lá, tô jogando qualquer coisa aqui. Pô, não sei, você explica pra mim? Não sei também. Então, beleza, não resolveu nada, né? Ficou elas por elas. Mas se for uma coisa palpável que você consegue resolver, num dia seguinte, por exemplo, é só você administrar esse medicamento aqui. A gente tem as pesquisas, por exemplo, do AlphaFold, certo? Para gerar proteínas para tentar curar doenças. Inclusive, certo? os primeiros medicamentos do AlphaFold vão sair esse ano, vão começar a Então, ser testados esse ano. vamos imaginar que com esse modelo que é super inteligente, ele consegue gerar um outro modelo que é capaz de gerar proteínas das mais diversas com uma precisão, sei lá, de 99,59, certo? Que é quase 100%, né? Então, se ele consegue fazer isso e essas proteínas são viáveis de serem produzidas, e eu acho que essa é a ideia de ter um modelo de proteínas que gera proteínas, além dele gerar, elas serem viáveis comercialmente e serem feitas, então você teria de imediato quase. Você não vai ter a produção em larga escala, é óbvio, porque a produção em larga escala você não teria, mas você teria de imediato a cura para algumas centenas de milhares de pessoas, por exemplo. Porque eu imagino que as empresas farmacêuticas fariam relativamente rápido uma determinada proteína, depende da proteína, óbvio, né? Mas você teria rapidamente. Então, assim, você segurar esse tipo de salvação, tecnologia, tô dando um exemplo do câncer, mas poderia ser qualquer outra coisa, né? Tô dando um exemplo crítico de saúde, que é muito importante para as pessoas, etc e tal. Mas, entendeu? Você não, às vezes você não vai conseguir você vai ter que segurar isso, ou você vai ter que segurar mesmo, ou de um dia pra noite você vai começar a ter avanços tão significativos que as pessoas vão falar assim, mano, tem alguma coisa errada aqui, não é possível. Vai ser mais fácil falarem que é colaboração com extraterrestres do que AGI. Pode ser. Pode ser que seria mais simples os alienígenas terem dado as dicas aí pra gente e tudo mais, né? E eu tenho uma pergunta também, assim, ó. Agora voltando um pouco mais para a atualidade. E de que formas o Brasil pode ganhar nessa disputa? Eu não sei, porque assim, ó, vamos lá, tecnologia ferrou. Ou ter uma competitividade. Uma competitividade. Não competitividade, eu acho que é zero. A gente não vai conseguir isso, é a minha opinião, tá, João? Se você tiver outro ponto, você fala. Mas assim, ó, tecnologia ferrou, a gente não chega. Cérebro ferrou mais ainda, não chega. Em que áreas nós conseguiríamos ganhar com essa disputa? Com essa corrida? O que vocês acham? Eu acho que isso é um assunto muito complexo, né? Porque em que fase da IA a gente está falando, né? Na atualidade. Na atual, porque assim, se ela evolui muito, a gente começa a meio que ficar desprezível, mas o mundo todo fica também, né? Então é muito complexo. Só pegando um gancho nessa conversa anterior, se a gente evoluir para uma inteligência artificial super poderosa, né? Meio que talvez o mundo vai ter que ter uma conversa de quem vai governar, né? E de como vai ser esse governo, porque se não houver uma conversa, parece que a chance de dar errado é muito grande, né? Que é a preocupação de alguns autores por agora, né? Sei lá, a China descobre, Estados Unidos descobre, mas enfim, na atualidade eu acho que o Brasil
tem uma vantagem muito grande, que é a questão energética e a questão mineral. São duas variáveis brasileiras. Por exemplo, aqui em Goiás, aumentaram muito os projetos de minerais de terras raras para abastecer essas demandas da inteligência artificial e da transição energética. Novas minas foram implantadas. Com isso vem coisas boas, o aumento da arrecadação, tudo mais, e coisas ruins, os impactos. Você morar perto da barragem não é legal, pessoas morrendo, acidentes de trabalho e tudo mais. E outra coisa é que a gente tem uma posição muito estratégica, a gente está entre os maiores territórios do planeta e entre as maiores economias. O Brasil está entre os 10 países mais ricos do mundo, embora de forma bastante desigual, e a gente é o 5º maior território. E o nosso território, ele é bem localizado. Então aqui a gente tem uma estabilidade climática, então, por exemplo, a gente não tem furacões como nos Estados Unidos, então a gente pode produzir energia eólica com tranquilidade, isso pode aumentar de forma significativa, o território inteiro pode se produzir energia solar, que é uma coisa que não pode, por exemplo, nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, porque tem regiões muito frias. Então, acho que a gente ganha com isso. Eu, particularmente, acho que vão ter descobertas de inteligência artificial pontuais, isso é um achismo, né? Vocês que são da área, mas pontuais em todas as regiões do mundo, num curto prazo. Então, por exemplo, acho que daqui a pouco alguma pessoa ali na USP vai fazer uma descoberta. Estou falando na USP como uma instituição consolidada, mas pode ser em qualquer lugar. Isso que é o legal do mundo digital, né? Às vezes a pessoa lá do interior de Goiás consegue participar dos debates globais, né? Conseguem ser ativa no fórum global de debate. Então, acho que vão haver avanços. Daqui a pouco a pessoa, só que aí eu já não sei se é só na aplicação que essa pessoa vai conseguir fazer o avanço, né? Então, talvez ela vai pegar ali a inteligência artificial pronta, dos Estados Unidos e da China, e aplicar. E aí a gente vai ouvir, o brasileiro tal fez essa aplicação muito legal que está tendo um resultado muito legal para determinada funcionalidade. Eu acho que vai ter. Agora, sim, achar que o Brasil vai competir com grandes modelos, né, como o ChatGPT e esses outros aí, já é mais difícil, né? Eu imagino. Tem uma questão disso aí, teve uma discussão um tempo atrás do governo tentar criar um Ministério de Inteligência Artificial, alguma coisa assim, não foi uma conversa meio que foi totalmente rechaçada pelo brasileiro inteiro, né? Mas eu imagino que o governo vai tentar fazer algumas investidas nisso. E as próprias universidades, né? Já está fazendo, né? E as próprias universidades, eu acho que também tem, como você comentou, né? Hoje a pessoa pode estar em qualquer lugar do Brasil, né? Mas existem os polos, né? Os maiores polos que você até comentou, a USP e tal, são polos que trazem mais cérebros. O que eu acho que o JP quis dizer até é que normalmente os estudantes que estão nessas universidades, eles acabam sendo contratados e vão embora do Brasil muitas vezes, né? Então, acho que por isso que ele quis dizer que, em termos de cabeça, de mente, né, que já era por causa disso. Mas eu entendo que eu acho que nesse ponto você tem razão, que pode acontecer de algum breakthrough dentro do Brasil ainda. Talvez seja mais raro por causa disso mesmo que o JP comentou, né, da galera ir embora daqui do Brasil e tchau e benção, né? Mas talvez possa acontecer algum breakthrough no meio do caminho aí, né? Só uma coisa interessante que vocês comentaram, isso é muito interessante a gente pensar, porque a inteligência artificial ela está sendo desenvolvida por empresas e não por governos, porque é uma tecnologia chave, mas na verdade ela precisa do auxílio do governo, mas o governo não consegue desenvolvê-la, e aí a gente começa a entender por que não tem na Europa, o Reino Unido, a União Europeia poderia desenvolver. Só que aí eu imagino por exemplo, o governo consegue pagar salários bons. Quanto vale um profissional de inteligência artificial, né? Sei lá, qual o grau de desenvolvimento. Por exemplo, uma inteligência artificial da China, pequena, deu prejuízo de $1 trilhão para os Estados Unidos, né, para empresas americanas. Então, isso é um assunto tão complexo que ele parece que só funciona em pequenos polos, que no caso há um polo americano. Se você for lá nas Big Techs americanas, tem pesquisadores do mundo inteiro, né? E se você for na Big Tech chinesa,
Tem também. E se não tem, tem pelo menos 1,5 milhão de chineses, que dá mais do que a população de toda a América, todos os países da América e toda a União Europeia junto. Então, assim, é complexo, né? E por ser uma tecnologia-chave, que é o que tem de mais avançado nos debates, de fato é difícil de ser desenvolvido fora desses hubs, né, que a gente tem. Eu até perguntei, até que eu acho que o JP também trouxe essa pergunta, porque eu tava até dando uma olhada nessas partes para ver quais seriam a posição do Brasil, né? Porque assim, a gente vive aqui, né? Quer queira ou não, acho que a maior parte né, dos brasileiros vive no Brasil, né? E o isso impactaria para a gente, né? Então, assim, qual que seria uma estratégia, o que o Brasil, como governo, está pensando, já que isso é uma questão, eu entendo que inteligência artificial, né, a gente comentou de AGI, é uma questão de, da humanidade, né? Não necessariamente de cada ser humano, uma coisa que impacta todo ser humano, de certa forma, né? Se ela existir de verdade, né? E eu tava tentando dar uma buscada, eu vou deixar como link no vídeo aqui, o que eu achei do Brasil, achei Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial, um documento do governo no site. Putz, isso aí é Eu vou deixar lá pra galera ler e rir à vontade. O JP já tá até fazendo cara triste Não, aí. mas assim, o Mas, enfim. movimento até que faz sentido, mas, cara, Não, eu sei. tanto a de charlatão probabilidade- que tá saindo do esgoto atrás de edital falando que vai fazer o próximo GPT é sacanagem. Enfim. Mas assim, isso aí é aquela coisa, né? A gente tem que filtrar. O Brasil, o problema é esse, né? Tem que filtrar, porque tem que filtrar a galera que sabe e aí tem que filtrar os charlatões ainda por cima, né? Porque no Brasil, infelizmente, acho que não só no Brasil, mas parece que aqui tem muito mais do que muitas partes do mundo, infelizmente. Eu vou deixar o link aí pra galera ficar com a mesma cara. Eu li aqui hoje, eu passei um tempo lendo aqui também um pouco e falei, mano, tá bom, é isso. É bonito no papel, mas e a vida real, né? Que importa mais, né? Como é que vai ser isso? Então, essa é a nossa preocupação também para saber assim, o que a gente vai fazer, né? Em termos assim, o que a gente vai fazer, né? Para o futuro aqui, nós que somos da área de TI, enfim, mas serve para todo mundo, né? O que a gente pode fazer para, enfim, correr atrás disso, né? Acho que o DeepSeek veio aí para mostrar que talvez não tenhamos mais tempo e vai ficar entre os Estados Unidos e a China, mas talvez a gente possa, pelo menos, Eu acho que pegar alguma coisinha, né? O rabo do foguete, talvez. não, eu acho que é correr por fora, correr no paralelo. Pode ser. Vamos especializar em, sei lá, engenharia de materiais para aprender a fazer alguma coisa com os minerais que a gente tem aqui que seja mais eficiente. Uhum. Ou apostar em energia, fábrica, fazendas eólicas, fazendas solares. A Microsoft, inclusive, vai investir, eu não lembro quanto agora, mas alguns bilhões no Brasil para abrir data centers aqui. A gente tem muito espaço sobrando também. Sim. Porque que não bater nas. Nosso projeto de hidrogênio verde, né, que é uma coisa do Brasil, que é uma coisa que o Brasil tem chance de liderar, né, que é gerar energia em tese renovável e vender isso para o mundo através de hidrogênio verde. E até onde eu sei, historicamente, o Brasil ele é bem forte em pesquisa de energia renovável. Sim. Então, tem área para a gente concorrer, não vai ser treinando modelo, mas tem área sim, dá pra gente ganhar junto. E assim, é por isso que eu falo, o João até mencionou, eu achei interessante, que a gente sabe, né, como é que tá a situação, virou briga de torcida. E eu Isso aí. acho que nós, como brasileiros, a gente tem que torcer pela briga e aprender a ganhar dinheiro com a briga. Porque se virar briga de torcida, cara, aí ferrou. Aí a gente vai estar apostando em um dos lados, e se der errado, cara. Não é o nosso país, né? Não importa quem der, Exato, não é o nosso país, né? exatamente. Se a China e os Estados Unidos estão pouco se ferrando para nós, né? Eles só querem Exatamente. né? Então não tem essa de, pô, a ditadura comunista. Pô, como o João mencionou, o Trump tá mandando enviado lá pra Venezuela pra ficar de conversinha, pô. A gente vai escolher lado? Não, vamos vender pra quem quer comprar e é isso. Eles não se importam. E assim, eu acho que é melhor que tenha players disputando, né? Porque se tiver só um, é difícil acreditar que esse ou aquele vai fazer um uso social em prol do mundo, né? Eu vou descobrir a inteligência artificial geral porque eu quero ajudar o mundo inteiro. É difícil pensar que qualquer um dos dois lados estão preocupados com isso, né?
Então, que bom que temos a disputa, né? Acho que é torcer pela briga mesmo. Pô, muito bom. Beleza. JP, alguma coisa a mais? Senão vamos finalizar? Cara, é só agradecer o João mesmo, porque eu aprendi para um caramba hoje. Bem Muito legal a bom. conversa. Obrigado, João, por ter disponibilizado esse tempo para conversar com a gente. Isso aí. Valeu, João. Obrigado mesmo, cara. Foi muito bom saber essa parte dos minérios, que é uma parte que eu não tinha a menor ideia como é que tava. Fazia muito tempo que eu não estudava a respeito. Valeu, foi uma aula aí pra gente mesmo. Obrigado mesmo pela participação aí. Valeu, JP, por ter chamado o João e obrigado aí. Valeu mesmo, gente. Vale Quer essa fazer alguma... discussão. Foi muito bom estar com vocês. Eu aprendo também, né? Vou assistir os outros episódios depois, eu não conhecia, né, antes do convite, para aprender, né? Eu acho que essa é uma área central, é uma área que precisa de ser debatida, né? As coisas mudam a todo instante e a gente precisa de pensar isso de forma crítica e eu acho que é isso que a gente tentou fazer um pouco aqui hoje. Boa. Valeu aí, galera que tá assistindo a gente. Obrigado aí pela audiência. Para quem tá no Spotify ou quem tá no YouTube, enfim, a gente tá no YouTube e no Spotify. Temos também o nosso perfil lá no Blue Sky. Sigam a gente nas redes sociais, escutem os nossos áudios. Gostou, não gostou? Comenta aí e deixa sua mensagem sem hate, por favor. Eu sei que tem gente que adora a inteligência artificial e tem gente que odeia, mas não odeia a gente por gostar de um assunto ou de outro. A gente está aqui para discutir e tentar trazer algum conteúdo que vocês possam usar para pensar. Enfim, é isso. Muito obrigado aí, todo mundo. Valeu. É isso. Fechou. Até mais.